Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Sinop, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja e como é que foram também as atividades de plantio da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Wilson José Redivo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Sinop, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Wilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas, é um prazer imenso a gente poder estar contribuindo. Wilson, as atividades de colheita da soja já se encerraram aí em Sinop. Como é que foram os resultados desse ano? Os produtores conseguiram ter boas produtividades por aí? Então, este ano nós tivemos uma das colheitas mais difíceis dos últimos 20 anos, levadas pelo excesso de chuva por ocasião desse período de colheita. Foram chuvas intensas e prolongadas, né? Invernou, como a gente fala, e dificultou muito a operação de colheita e, consequentemente, atrasou essa etapa da cultura e prejudicou bastante o plantio da safrinha de milho, da safra de milho também, que, consequentemente, atrasou a colheita da soja e atrasou o plantio da safra de milho. Então, nós tivemos problemas bastante sérios. Houve perdas significativas na produção de soja e comprometeu a cultura do milho também em função do atraso do plantio da safra de milho. Isso só para a gente ter uma ideia desse tamanho das perdas, se a gente comparar com a safra passada, a gente consegue apontar uma produtividade média aí do ano passado e uma média para esse ano também, para a gente ter essa comparação? Olha, o ano passado nós tivemos uma produtividade média em torno de 57 sacas na nossa região aqui, a produtividade média. Mas esse ano nós estimamos que houve perdas gerais em torno de 20%. Então, é bastante significativa a realidade da nossa região. É muito significativo. E isso ocorreu na fase final da cultura, na colheita. O produtor perdeu 20% a 30% da sua safra na colheita por não ter condições de tirar o grão da lavoura, em função do excesso de chuvas. E aí, isso é uma outra questão que chamou a atenção na safra de soja aí no Mato Grosso, em especial nessa região aí da BR-163, aquela questão da nova doença da soja, muita soja apodrecendo. Também aconteceu essa situação aí em Sinop, prejudicando produtores por aí? Aqui em Sinop foi com menos intensidade, essa doença ocorreu com menos intensidade. O problema mais grave que nós tivemos aqui foram o excesso de chuva por ocasião da colheita. A safra estava prometendo uma super safra, estava prometendo uma safra recorde. A soja foi bem granada, estava muito bonita, ela enraizou bem em função da falta de chuva, né, no início do ciclo. A soja enraizou muito bem e desenvolveu muito bem depois quando começou a chover. Mas na fase final da cultura, por ocasião da colheita, que o produtor teve os problemas mais sérios. E aí, Wilson, você já comentou que isso impactou também o plantio do milho. Essas atividades já se encerraram aí em Sinop também, mas como é que foi esse plantio? Ficou muitas áreas fora daquela janela considerada ideal? Veja bem, como o produtor tinha se programado em plantar 70%, 80%, 90% da área da sua propriedade, ele já tinha todos os insumos adquiridos, todo o adubo, fertilizante, semente, enfim, tinha todos os insumos necessários para a implantação da nova cultura. Atrasando a colheita, como ele não conseguiu colher a soja, atrasou a colheita da soja, consequentemente atrasou o plantio do milho. Nós tivemos produtores que finalizaram o plantio na segunda quinzena de março, até dia 15 de março, e tinha gente plantando 12, 15 de março. Eu acho que foi os últimos períodos que plantaram o milho aqui, mas bem fora da janela ideal de plantio para a nossa região. A janela ideal de plantio para a nossa região seria até final de fevereiro, o ideal seria até 20 de fevereiro. Mas esse ano atrasou de 15 a 20 dias o plantio da safra de milho em toda a região médio-norte do Mato Grosso, aqui na região da Grande Sinop.
E aí, com esse plantio atrasado, Wilson, quais são os riscos a partir de agora para essa safrinha? A gente já consegue apontar aí um período mais crítico, onde vão precisar as chuvas acontecerem? O que a gente pode esperar desse desenvolvimento a partir de agora? O produtor está novamente exposto às condições climáticas. Novamente aumentou muito o risco porque diminuiu a janela de plantio dele, né? Ele tem que rezar que as chuvas se prolonguem, agora que se prolonguem até metade da quinzena de maio. Mas então é uma safra bastante angustiante, porque ele perdeu na soja e tem uma grande probabilidade de perder também ou ter uma redução significativa na produtividade no milho, em função do atraso do plantio. Então, foi uma safra muito complicada, sabe? Foi uma safra que começou complicada já, porque as chuvas demoraram para acontecer na nossa região. O mês de outubro foi bastante seco, muita gente conseguiu plantar somente no final do mês de outubro. Então, o problema vem lá de trás. Ele atrasou o plantio da soja, atrasa a colheita da soja, teve problema na colheita da soja, que atrasou mais ainda. Teve gente que atrasou 10, 12 dias aí que podia ter tirado a soja, não tirou por falta de condições climáticas. E tudo isso vai atrasando o plantio da safra de milho. Então, a safra de milho também é uma safra bastante complicada e depende das condições climáticas, depende do que Deus mandar para nós aqui para frente. Se ele prolongar o período de chuvas, ainda o produtor tem condição de se escapar. Mas se as chuvas cortarem final do mês de abril, aí, muita lavoura vai ter a produção bastante reduzida, vai ter assim, uma significativa redução da produtividade, de novo, em função do corte de chuvas no mês de abril, que é o normal de parar de chover aqui, final do mês de abril, mais ou menos o normal de parar de chover. Mês de maio dá chuvas, mas chuvas esparsas, então não são chuvas generalizadas que atingem todas as lavouras. Então, estamos dependendo das condições climáticas para poder falar alguma coisa sobre a cultura do milho. E aí, isso é uma outra questão que preocupa o produtor para essa segunda safra, a questão de pragas, né? Especialmente a cigarrinha e o percevejo de barriga verde. Inclusive, ontem a gente conversou aqui com a Fundação MT, destacando essa preocupação. Aí em Sinop, como é que está essa situação? A pressão dessas pragas também está grande por aí? Então, a cigarrinha era uma coisa que nós não tínhamos essa preocupação até pouco tempo. E hoje ela vem acentuando, já está começando a aparecer nas lavouras e começando a dar prejuízos nas lavouras. O percevejo, o ano passado já foi de bastante difícil controle, na safra passada do milho, e esse ano se repete, a dificuldade no controle do percevejo e o ataque maciço dessas pragas aí. Então, o produtor, cada vez mais, ele está tendo, parece que um pouco mais de dor de cabeça na condição das suas lavouras, em função de condições climáticas que ele não pode controlar, mas as pragas também que estão aumentando a intensidade dos seus ataques na cultura do milho. Wilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que o produtor tem que manter a sua esperança sempre ativa, e isso é muito esperançoso. E nós temos certeza aí, vamos contar que Deus nos ajude e mande umas pancadas de chuva aí, generalizadas até no mês de maio, para que todos tenham uma boa produtividade na cultura do milho. E agradecemos a todos. Wilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras de milho e a gente espera com boas notícias da próxima vez que a gente conversar. Muito obrigado. Nos colocamos sempre à disposição. Um bom dia a todos. Esse o Wilson José Redivo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Sinop, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foram as atividades de colheita da safra de soja 2021 e também o plantio da segunda safra de milho nesse ano de 2021. Wilson destacando que a safra de soja prometia ser bastante positiva, as lavouras estavam se desenvolvendo bem, prometendo uma grande produção, mas aí na hora de colher a chuva veio em excesso, atrasou essas atividades, gerou bastante perdas de qualidade dos grãos e aí com isso a produtividade deve ser reduzida entre 20% e 30% com relação ao ano passado, onde foram produzidas em média 57 sacas por hectare lá no município.
O Wilson também apontando que toda essa situação também teve impacto no plantio da safrinha de milho. Essas atividades foram bastante atrasadas. A janela ideal lá na região, que termina por volta do dia 20 de fevereiro. Nesse ano, muita gente plantando milho até a segunda quinzena de março. E aí, agora, os riscos climáticos vão ficar bastante elevados. Wilson destacando que vai ser preciso chuvas durante o mês de maio, caso essas chuvas cortem no mês de abril, o que é comum lá para a região. Muitas lavouras vão perder produtividade do milho também, então nesse momento bastante apreensão por parte do produtor que terminou a sua semeadura do milho e agora espera que as condições climáticas possam ajudar, possam ser favoráveis para ainda conseguir um bom potencial produtivo nessas áreas de cereal. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube do Notícias Agrícolas, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.